Olá, meus amigos e minhas amigas crocheteiras, como estão todas vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Souza, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é sobre o que eu vou falar hoje. Sim, hoje eu vou falar, só que é um assunto bem diferente do que eu estou acostumada a falar aqui no canal. E assim, eu falo muito sobre o crochê, sobre dicas e tudo mais, só que hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário do meu filho, então eu gostaria de fazer neste vídeo, contar para vocês o meu testemunho. Há muito tempo atrás, eu conversando com Deus, sim, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Se você também tem fé, independente da sua religião, você vai me entender. E eu não vim aqui, como que eu posso dizer, evangelizar ninguém. Eu quero contar a minha experiência e nesse assunto, e nesse papo, vamos dizer assim, com Deus, eu falei para ele que um dia eu ia dar esse testemunho para o máximo de pessoas que eu conhecesse. E eu acho que hoje essa oportunidade veio a calhar, já que vocês estão aqui comigo. E se você acredita em milagres, e se você acredita em ter fé, em perseverança, e se você acredita nisso, fica nesse vídeo. Gente, olha, eu não sei nem como começar, na verdade. Eu acho que é um assunto assim que pra mim foi muito difícil lidar com algumas situações no início, porque eu passei por momentos assim de desacreditar em Deus. Em 2013, eu já estava no 3º ano do magistério, já fazia um ano que eu estava casada com meu marido, e eu descobri que eu estava grávida. E eu sempre sonhei em ter um filho. Eu, quando era adolescente, novinha, assim, eu via aquelas revistas antigamente tinha muito disso, né, aquelas revistas com roupas de noivas, eu sonhava muito em casar, em ter uma família, essas coisas assim, sabe, eu nunca pensei, ser uma empresária fodona, sabe, essas coisas assim, não, eu sempre sonhei em ter uma família, ter meu marido, ter minha casa, ter meu filho, e eu engravidei. E eu tava no final, já no 3º ano do magistério, já ia me formar no ano seguinte. E foi assim, meio, né, assim, de sopetão, né? Foi bem no finalzinho, já quase em novembro. Aí eu vi que, né, tava diferente e tal. Resolvi fazer o exame e tava grávida. Só que, já na primeira semana que eu descobri, e foi muito difícil, porque quando eu contei pro meu esposo, eu comprei um sapatinho, mostrei pro meu marido, né, olha, tipo, né, a gente vai ter um bebê e tal. Foi uma coisa bem do jeito que eu tinha imaginado, né, a gente ainda não tinha a nossa casa aqui, né, eu tava estudando, então assim, condições não tinha, mas tinha acontecido, né. E, gente, depois de uma semana mais ou menos, eu comecei a ter problemas. Começou a vir um líquido vermelho. Eu não vou falar algumas palavras, vocês tentem interpretar, porque senão o YouTube vai cortar. Um líquido vermelho, que geralmente acontece quando a gente tá menstruada, né? E daí eu corri pro médico, e daí a saga começou. Eu ia ter o parto no Hospital do Trabalhador, que é referência aqui em Curitiba, um hospital muito grande. E daí sempre me encaminhavam pra lá. Eu passei esse mês mais indo lá do que em casa. E eu comecei a tomar uma medicação para meio que selar o útero, vamos dizer assim. E esse líquido não parava. Ia lá, fazia ecografia e mostrava que o bebezinho estava lá, né? Mas pequenininho. Eu fiquei lá no hospital para fazer a curetagem. Eu fiquei numa sala, que era a mesma sala que as outras mães estavam, outras para fazer também, né, que tinha perdido, e outras que iam ganhar o bebê. Então, você tinha na mesma sala, assim, eu com muita dor,
mas eu ia sair sem nada. E outras ali chorando e gritando também com a mesma dor, mas ia sair com o bebê no colo. Isso foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Demais. Vocês não têm noção. É igual eu falo, é só quem já passou por isso sabe como que foi. E assim, pra mim acabou. Pra mim aquilo tudo tinha acabado, minha vida não tinha sentido, porque eu quis, sim, muito. Eu orei muito, sabe? Eu acho que o que eu não me conformava, eu falava, nossa, mas que Deus é esse? Que eu não tô pedindo nada demais, eu só tô pedindo que não faça eu perder ele. Na minha cabeça era assim, né? Você fala assim com Deus e é assim. Não é assim as coisas. Fui pra casa, ainda na mesma noite do mesmo dia. E pra mim, o mundo perdeu a cor. Aí eu achei que eu não ia me emocionar, mas acho que é meio difícil. Pra mim tinha acabado ali. Eu tinha ainda mais um ano de magistério pra fazer. Eu quase desisti. Porque eu pensava, na minha cabeça, eu fiquei tão revoltada internamente, eu não podia ficar sair gritando, né, feito uma louca. Mas assim, pra mim tinha acabado, porque era um sonho. E eu ainda insistindo, e eu orava tanto, falava, meu Deus, não deixa eu perder meu filho, não deixa eu perder meu bebezinho. E só quem já passou por isso sabe como é duro, como é triste. E eu fiquei muito revoltada com Deus nessa época. Muito. Não me orgulho disso, mas eu fiquei muito revoltada. E o fato de eu querer desistir do magistério na época era porque eu pensava, por que eu vou cuidar do filho dos outros se eu não posso cuidar do meu? Olha só a mente da pessoa, onde que foi. Eu era chamada para ir chá de bebê, eu não ia, mandava o presente e não aparecia. Às vezes eu olhava assim, as pessoas grávidas, eu falava, por que ela pode e eu não posso? E isso foi, gente, foi indo. Aí, no último ano do magistério eu me formei, tá? Eu falei, já comecei e termino, né? Era uma área que eu gostava, daí foi... Gente, tudo é o tempo, né? Tudo o tempo, as coisas vão se acalmando, as coisas vão se ajeitando, as coisas vão... nada como o tempo, né? E você amadurecendo. Mas aquele sentimento ficou muito preso dentro de mim. E eu ficava tão revoltada, porque tem alguns seres, que eu não posso dizer que é mulher, não posso falar que é gente, sei lá o que eu posso chamar, que jogam fora uma criança, que joga no lixo, que comete crime contra um serzinho tão indefeso, sabe? E eu falava, por que que por mais que eu não tinha condições, tinha tanto amor para dar, não podia ter? Hoje, gente, eu entendo que não era o momento, mas mesmo assim dói, sabe? Dói porque foi muito difícil para mim, muito. Então, assim, nada como o tempo para tentar curar as feridas. E o tempo foi passando, eu tive alguns problemas no meu útero, assim, de inflamar e tal. Eu não sei se tem a ver com a curetagem, se ficou sensível, eu não sei. Ao longo dos anos, assim, eu tive alguns probleminhas. E eles nunca descobriram a causa da perda, né? Porque no meu útero não tinha nada errado, né? A gente acreditou que poderia ser não formou, né? Não gerou, né? E deu tempo, passou, né? Passou 1 ano, passou 2 anos. Do 3º ano, foi em 2016. Eu e meu marido, a gente sentou, conversou e falamos, olha, eu tava num trabalho bom, né? Eu tava ganhando bem, ele também tava bem, a gente já tinha construído essa casa, a gente já tava assim mais estabelecido financeiramente. E eu falei assim, eu tenho muito medo de engravidar e perder. Se não foi para ser daquela vez, então não é para ser. Eu meio que me conformei, sabe? Só que eu tinha muito medo de acontecer de volta. Foi quando a gente decidiu que a gente não ia ter mais. E como essa decorrência de estar com esses problemas no útero, volta e meia, uma vez por ano dava essa inflamação e tudo mais, eu resolvi dar uma pausa no remédio, que eu tomava o ciclo 21.
dar uma pausa para dar uma limpada. Sabe aquelas teorias malucas que a gente faz? Ah, eu vou dar uma limpada. Nessa eu fui dar uma limpada. A gente foi se divertir um pouco, né? Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes. E foi naquele dia, foi naquela noite que eu engravidei do James. Sim. E assim, beleza, né? Só que eu achei que, sabe, não botei muita fé que eu tinha engravidado, né? E a gente não se cuidou, né? Mas, sabe quando você não tá pensando nisso? Eu tava com outros focos. No dia que eu engravidei, teoricamente, né? Eu fui mandando embora da empresa que eu tava. E eu fui descobrir que eu tava grávida 14 dias depois. Que eu fui lá fazer, né, entregar umas papeladas lá, tal, não sei o quê. E daí eu falei assim, agora que eu tô desempregada, eu não posso ter filho, né? Olha só, olha só, olha só. E aí, gente, e eu comecei a ter um líquidozinho vermelho, mas assim, bem pouquinho. Eu falei, não, eu vou esperar esse líquidozinho passar pra eu começar a tomar meu remédio. Só que eu pensei, mas tá muito estranho, tá muito claro, né? Eu sempre fui de ficar bastante, né? Gente, eu fui fazer o exame. Eu lembro até hoje, eu voltei do centro, que eu tinha levado a papelada lá na ex-empresa, né? Daí eu falei assim, eu vou comprar um teste, só pra descartar, eu tomar um remédio certinho. Gente, quando cheguei em casa, fui lá, fiz o testezinho, eu tava grávida. Eu fiquei assim, como assim, como assim, como assim? Porque não era algo que eu tava esperando, né? Tipo assim, é uma coisa que eu tinha trabalhado dentro de mim, que foi extremamente difícil, que até hoje quando eu paro e penso, eu falo, meu Deus, tipo, por quê, sabe? E isso foi novamente já final do ano de novo. Já era mais pro final de novembro de novo. Daí eu, beleza, né? Fui atrás do médico, fazer exame, papelada, começar o pré-natal. E daí nisso, eu tinha, antes de sair dessa empresa, eu tinha pago um curso de tatuagem que eu ia fazer. De com um acerto, eu tinha pagado o curso inteiro. Eu falei, já que eu tô desempregada, eu vou fazer uma coisa que eu quero, porque eu sempre fui ligada à arte, a desenhar e tudo. Gente, eu já fiz tanta coisa que vocês nem imaginam. E daí eu comecei a fazer no Seduc, que tem uma escola de cursos, dá cursos técnicos de várias coisas aqui em Curitiba, muito bom. Seduc Intec. Gente, eu fiz um mês de curso, comprei tudo aqueles negócios, a maquininha e tudo pra fazer tatuagem, porque eu tinha pegado um acertinho legal, né? Daí eu falei, eu tinha descoberto que eu tava grávida, eu falei, tudo bem, não tem problema, eu vou fazendo o curso e vou ter meu filho depois, né, eu vou poder fazer em casa, vou poder fazer, enfim, né, não vai me impedir. Deu novamente aquele líquido vermelho. Aí, gente, eu assim, fiquei sem chão, porque eu falei de novo não. De novo, não. E a primeira vez que eu fui fazer uma ecografia, que tem por baixo, tem por cima, é de nome diferente, mas eu não vou falar porque senão vocês sabem, né? Foi feito por cima, só que como era muito no início, não ia aparecer nada. Fui lá, deram um trabalhador de novo. E daí vai lá eu de novo pro hospital, no mesmo hospital. E daí começou a saga de novo, de ecografia em cima de ecografia. Quando eu cheguei em casa daquele dia, da primeira ecografia, que eles não viram bebê nenhum, o médico até deu a opção de talvez o que eles chamam de ovo seco, ovo oco, sei lá, alguma coisa assim, em que você
forma toda uma casinha, forma tudo como se tivesse um bebezinho, mas não tem bebê nenhum. Tipo assim. Eu falei, de novo. Agora que eu tava meio que esperada, de novo vai acontecer isso. Aí, gente, na segunda ecografia, que daí foi marcado um dia, no semana seguinte, né? Eu falei, vamos esperar mais um pouquinho, porque daí, de repente, ele aparece. Se ele estiver aqui, ele aparece. Eu fui e eu escutei o coraçãozinho dele. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. O coraçãozinho batia forte, 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 forte. Eu falei, nossa, meu bebezinho tá aqui. E eles não conseguiam descobrir da onde que vinha aquele líquido vermelho, sabe? Porque é como se eu estivesse menstruada. Pouco, mas estava. E daí, a partir disso, né, desde o primeiro, né, líquido quando saiu, eu comecei a tomar progesterona. E, gente, na época era muito caro. E eu pagava R$40 numa cartela e durava uma semana só. Então, o que que eu fiz? Como daí era de risco, o médico falou repouso, 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 repouso. Coisa que eu não fiz da outra vez. Não falaram para ficar de repouso. Eu continuei, terminei o magistério. Eu terminei, que na época eu fazia estágio mesmo assim. E deu no que deu, né? Então, eu falei, meu Deus, mas daí eu orava tanto de novo, falava, meu Deus, mas de novo, de novo. Daí eu lembro que quando o médico receitou progesterona pra mim, eu falei, mas eu já tomei da outra vez. E não adiantou, ela falou assim, mas talvez daquela vez não era pra ser. Você tem que acreditar que vai dar certo. Então, mano... Gente, eu sei que eu tive que daí... trancar o curso. Aí eu fiz um acordo pra eles para ressarcir o meu dinheiro, porque eu não ia poder ir, né? E daí eles depositaram novamente, porque eu tinha pagado o curso inteiro, né? Eu tinha um prazo de desistência, daí eu desisti, me pagaram, e com esse dinheiro, e era mais de 1.000 e pouco, gente, foi tudo em remédio. Foi tudo em remédio. E o tempo foi passando, daí de vez em quando tinha esses escapes e eu tinha que ficar fazendo ecografia diretão, né? Uma coisa que não é aconselhável quando você tá gestante ficar fazendo, porque faz mal, né? Mas eles tinham que ver se estava desenvolvendo, se estava tudo bem. E eu cheguei, tinha até meu cunhado que morava ali na frente, e ele é policial, daí sempre quando ele tava em casa, dava de calhar de ele estar em casa. Dava esses escapes, eu tinha que correr. E daí, sabe quando você fica meio assim, tipo... Sabe, eu fui levando, daí passou novembro, chegou dezembro. E quando foi dia 21 de dezembro, eu lembro até hoje, deitadinha lá. Gente, eu não podia sentar no sofá, pra você ter uma ideia, porque eu sentia cólica. É uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. É uma coisa assim, dava a impressão assim que ele tava num potinho de vidro, fininho, que qualquer coisinha ia quebrar. Eu não sei explicar, parecia que ele tava numa coisa muito sensível, sabe? E eu lembro até hoje, eu tinha chupado um pote de sorvete quase, e eu tava assistindo um filme, e de repente eu só senti aquele líquido. Puta que merda. Eu falei, não. E daí assim, gente, eu fui tanto em médica nesses meses, né, praticamente 2 meses. Tanto em médico, que eu não... Assim, eu tentava não me apegar. Olha só, gente, eu tentava não me apegar na gravidez. Conforme foi passando esse tempo, eu fui ganhando presentes, né? Mas eu já volto nessa parte. Aí eu falei pra minha sogra, ó, eu vou ter que ir no médico, porque eu não tô bem. Tá tudo de novo e tá descendo, mas era bastante, gente.
Aí eu fui no médico, daí tava meio que lotada, falaram pra me repousar, falaram pra me ir no dia seguinte. Eu fui no dia seguinte bem cedo. Eu lembro até hoje que daí foi eu e minha cunhada, né? Que daí meu marido já tava faltando bastante pra me acompanhar. E daí, graças a Deus eu sempre tive pessoas maravilhosas, que sempre me ajudou, né? E ela foi comigo, eu fui lá. E daí a médica tocou a barriga e tal, e eu fui fazer toque. Quando ela fez o toque, ela falou assim, olha, mãezinha, tá amolecido. Quando ela falou que tava o útero meio amolecido, eu falei, ah, né? O que você pensa? Já era, né? Ela falou, olha, você fica lá de repouso, você vai ficar de observação, porque a gente tem que ver, né? Vou marcar de urgência, uma ecografia pra você de urgência, né? Que na verdade é uma trans, né? Não é por cima. Pra você, pra ver, né? Pra ver o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com ele, pra ver o que tá acontecendo. Parece mentira, gente, mas não é. Eu fiquei deitada na cama, na mesma cama que eu tinha ficado da outra vez, no mesmo canto da parede, do mesmo jeito, outras mães lá, ai, 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 né? Sentindo as contrações eu lá do lado. Essa parte me arrepia, gente. Eu deitei naquela cama, eu senti assim, umas dorzinhas esquisitas, assim, sabe? Tipo umas coliquinhas. Mas, assim... Eu deitei naquela cama e olhei, assim, pro teto, assim, sabe? E eu falei assim pra Deus. Deus, agora é contigo, porque eu não aguento mais. Tá acontecendo de novo o que aconteceu da outra vez. E, gente, eu realmente não superei. Né? Eu não tinha superado, assim. Aí o Senhor vai fazer isso de novo comigo. Eu falei, olha, agora é contigo. Agora é contigo. Agora eu entrego a vida do meu filho. Né? Eu nem sabia se ele me viu. Eu entrego a vida do meu filho pro Senhor, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu tô de repouso. E eu falando com Deus, falei, agora é contigo. Porque aqui não... Eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei o que fazer mais. Agora é só um milagre. É só um milagre. Gente, eu me emociono porque eu tinha certeza que tinha acabado. Que eu não ia voltar com meu filho na minha barriga. E aquele dia que eu olhei pra cima, eu falei, agora chega, eu não aguento mais. Eu não quero ficar indo no hospital, gente, é longe, é cansativo. Você que tem que pegar repouso, né, de repouso, né? Tava início de gravidez, então muitas vezes eu ia em pé. Tinha sorte de ter meu cunhado pra levar, mas, pô, toda vez incomodando a pessoa no dia de folga, né? E aquela angústia, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? As pessoas me davam roupinha de presente. E eu pensava assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer com essas roupas? E se eu não tiver meu filho? O que eu vou fazer com esse mundo de coisas? Olha só o nível que eu tava na minha mente. Assim, eu não queria me apegar àquela situação, porque eu podia perder de novo, entendeu? E daí fiquei um tempão lá, né, lá deitada, lá passou um tempo, e me chamaram pra fazer a ecografia. Chegando lá na ecografia, o médico olhou e falou assim, não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado com ele, o coraçãozinho tá batendo, tá perfeitinho aqui. O tempo de gestação tá tudo certo. Agora esse líquido aí, gente, eu não consigo nem ver aqui do útero nada, nenhum corte, nenhuma fissura, nada que eu pudesse estar saindo. Eu não sei. O médico falou assim, eu não sei de onde que é. E tá tudo bem, tá fechadinho, não tem nada de errado com o teu útero. E tá tudo certo com o bebê.
Vocês entendem o que é milagre? E depois desse dia, fui pra casa, continuei de repouso, continuei tomando medicação. Eu tive mais uma vez só um escape, mas eu já tava com quase 5 semanas. 5 semanas não, eu já tava com quase 4 meses. 4 meses. Assim, mas uma gotinha parou. E eu fui fazendo o pré-natal e fui fazendo, e todo exame que eu fazia, ele tava tudo bem, tudo certo, tudo dentro do programado de uma gestação normal. Com 6 meses cortaram o progesterona. Progesterona não, Ultrogestan, gente, eu tô falando progesterona desde o início do vídeo. Ultrogestan. Cortaram o Ultrogestan. E aí eu comecei, depois daquele dia que eu vi que Deus me escutou, eu vi que as coisas não é no tempo da gente. É tudo no tempo de Deus. E talvez eu precisava ter um pouco mais de fé. E daí assim eu comecei a me apegar à ideia. E fiz sapatinho, fiz roupinha pra ele de crochê. Fui fazer uma comprinha de roupinha pra ele já no finalzinho da gravidez. Fiz chá de bebê, né? Tudo que eu tinha direito. E assim, eu tive muito apoio, muito carinho de muitas pessoas, porque sabe o quanto foi difícil pra mim, quanto era um sonho pra mim. E as crianças estão fervendo lá na frente. E daí quando foi no dia 17, não, na verdade foi dia 16. No dia 16 de julho de 2016, eu tava sentindo uma dorzinha nas costas, assim, bem fraquinha. Eu já tinha ido no médico uma semana antes, falaram que eu tava com 1 de dilatação. E no dia 16 eu fui lá no médico, eu tava me sentindo esquisita. Sabe quando você tá esquisita? Eu tava esquisita. Cheguei lá, eu tava com 5 de dilatação, não tava sentindo nada. E vai eu e meu marido, a gente conversando e dando risada, e pra lá, e as mães gritando. Vinham lá fazer toca, eu tava com 6, tava com 7, tava com 8. E até a enfermeira falou assim, nossa, que mulher maravilhosa pra ter filho, porque ela não tem dor. Mas, daí depois eu descobri, né, por quê. Daí vai, e nisso passou, foi a noite afora, era 5 e pouco da tarde. Eu sei como quando foi mais de madrugada, ele já tinha dilatado bastante, eles teve que romper a bolsa. E daí fizeram aquele exame de cardiotoco, sei lá como que fala, pra ver o coraçãozinho, estava tudo, porque ele não tava mexendo. Daí, senão ia ter que correr pra fazer uma cesárea. E vai, ele não mexia, não mexia. Eu falei, mãe, meu Deus do céu. E dilatando e tudo normal. Mas quando estouraram a bolsa, gente, eu vi estrelas. Estrelas. Mas vai. E daí começou a querer vir o neném, né? E vai. E assim, gente, eu sei que a enfermeira falava, você tá fazendo a força errada. Como assim força errada? Tá fazendo... E na verdade, eles me levaram pra sala que era de cirurgia, que se não fosse ia ter que fazer de emergência. E vai, eu fazia a força, eu sentia que ele ia e voltava. Daí a médica falou, eu vou ter que fazer um corte, porque ele tá muito tempo aqui preso, né? Aí beleza, saiu. Meu esposo fala... daí ela teve que usar o fórceps. Olha só, gente, quantas coisas, né? Teve que usar o fórceps. E, gente, ele disse que na hora que ela girou ele rapidão no ar, assim. Ele tava com cordão no pescoço. Podia ter dado ruim, muito ruim. E daí já desgoelou e chorou. Daí eu falei, tá tudo bem com ele? Ela falou, você não viu o grito dele? O pulmão dele é perfeito. Tudo perfeitinho, o pezinho, os dedinhos. E daí o meu marido foi lá costurando lá, né? E daí meu marido foi lá lavar, dar banho, primeiro banho do bebê, ajudando lá. E daí colocou no meu peito e já, né, induzi nele pra poder mamar, essas coisas, tudo. E então, ele veio ao mundo no dia 17, às 5h20 da manhã.
E foi assim o momento mais doido e mais especial da minha vida. E o nome dele é James. É lógico, é uma homenagem a um cantor que a gente ama, que é o vocalista do Metallica, o James Hetfield. É um nome que eu acho lindo, lindo, lindo. E quando eu fui pesquisar o que significa o nome James, significa protegido por Deus. É um nome perfeito. Eu sempre quis um menininho. Sempre, sempre. Eu acho que eu não ia conseguir vestir a menininha. Eu acho que eu ia deixar ela muito cafoninha, né? Muito laços, lação na cabeça, muita cor, muita coisa, tadinha. Deus falou, não, tem que ser menino, que menino é básico, né? E ele, gente, veio ao mundo, meu menininho que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi a Deus. Por isso que eu falei, igual ontem eu falei no vídeo, gente, é um presentinho que eu pedi a Deus. E veio cheio de saúde, cheio de alegria. E ele, vocês sabem, né, que ele é autista. A gente descobriu, eu já imaginava quando ele já tinha 1 ano e pouco, mas o laudo foi dado com 3 anos de idade. E ele, gente, ele veio no mundo. Eu vejo hoje que Deus tinha um propósito para mim. Quando eu fiz o magistério, não era para ensinar as outras crianças, era ajudar o meu filho em casa. Hoje ele sabe ler, ele está aprendendo a escrever. Muitas coisas que ele sabe foi graças ao curso que eu tive do magistério, de ensinar a ter paciência, a educar e a cuidar com amor. Sabe, hoje eu vejo o porquê que eu aprendi aquelas outras coisas e depois eu acabei parando, desistindo. Eu prestei o concurso em 2014 e foram chamar só em 2016. E eu tinha passado, só que eu tinha que levar a documentação e eu estava grávida dele. E de repouso. E daí eu falei, não vou trabalhar agora, eu vou ter um filho. Né? Eu queria lá em 2014, não em 2016, né? Eu já não sabia nem fazer plano de aula mais. Então, gente, hoje eu entendo que tudo é no tempo de Deus. A gente pode sonhar, a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas a gente tem que entender que tudo tem um propósito e tudo é no tempo dele. Às vezes a gente quer as coisas na nossa hora e nem sempre é a hora que é para ser. Talvez não era para ter sido daquela vez. Tem algumas pessoas, teve um amigo meu, que ele é espírita, um beijo, Carlos, ele falou assim pra mim que, na verdade, ele foi e voltou, né, porque bate muito a história do tempo, né, a gestação foi na mesma época, mais ou menos assim, né. Eu acredito que Deus me deu um presente, me deu uma chance de ter alguém, e ele é muito especial. Ele, gente, você vê, tem as suas dificuldades. Tem gente que olha, nem tem cara de autista. Não precisa ter um letreiro no rosto, dizendo, apontando, né? Mas, assim, ele tem as dificuldades, os desafios dele, e é uma pessoa que acorda feliz, não importa a hora. A gente vai para as terapias de manhã, acorda antes das 6 para se arrumar, felizão da vida, disposto, fala, vamos filho fazer tal coisa, vamos, é sorrindo, é feliz, é alegre. Ele veio para dar um tapa na minha cara e dizer, para de reclamar às vezes de coisa nada a ver. Porque imagine o que é para uma pessoa querer falar e não conseguir. Até 3 anos ele não falava nada. De você querer se expressar, as pessoas não entender, a se incomodar com barulho, porque eles são mais sensíveis a sons, a barulhos e tudo mais. Eu não tenho o que fazer, porque você está dentro de um ônibus lotado e você tem que aprender a lidar com isso. É muito difícil. Imagine como não é difícil para ele. Então ele veio para me ensinar a ser melhor. Sabe, hoje eu sou muito uma pessoa melhor por causa dele. Então, se hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa que eu tento fazer o máximo para ele, assim, de conforto, dentro das minhas possibilidades, né? Mas assim, de conforto, de carinho, de atenção, porque ele merece.
merece. Ele é o meu presentinho de Deus. E ele tá me olhando aqui enquanto eu tô gravando. Vem cá, meu amor, meu presentinho de Deus, eu tô falando de você. Então, gente, é isso. Vem cá, meu presentinho, vem. Vamos ver se você vai aparecer aqui, ó. Então, esse é o meu presentinho maravilhoso, né? Que Deus me deu pra cuidar, pra amar, pra ensinar. E eu tento fazer o melhor que eu posso. E foi uma luta pra ter ele. E se vocês não acreditam em milagres, eu acredito, porque a vinda dele foi um milagre. No momento que eu achei que não ia mais, eu ia perdê-lo, ele chegou. E chegou para encher essa casa de luz, de alegria. E eu sou muito grata a Deus por tê-lo na minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Eu sei que foi um pouco longo, meio assim, teve umas bad vibes, mas eu acho que é interessante vocês me conhecerem. E, lógico, é importante a gente falar de muitas coisas do nosso trabalho e tal, mas assim, conhecer que existe uma pessoa aqui do outro lado, que tem sentimento, que já passou por isso, por aquilo, e que este meu testemunho, gente, sirva para vocês acreditarem. Acreditar que é possível, entender que às vezes não é no tempo da gente, na maioria das vezes não é mesmo, mas que tudo é possível, que tudo é possível, né? A gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança, por mais difícil que esteja a vida da gente. Quando eu perdi o primeiro, eu perdi minha fé, eu perdi. Só que Deus resgatou minha fé de uma forma depois que hoje, assim, eu tenho minha vida preenchida por Deus, sabe? Hoje eu consigo, por mais difícil que esteja o momento, eu consigo senti-lo. Eu posso estar chorando, posso estar triste, eu posso estar, enfim, mas dentro de mim eu sinto ali um acalanto, sabe? Tipo, lá no fundo eu escuto, vai ficar tudo bem. E é Deus. E sempre, gente, eu tenho uma conexão assim, hoje em dia eu tenho uma conexão que eu não sei explicar. Não sei explicar. Eu não sou de ficar orando, Pai Nosso, banana. Eu converso, falo Deus, eu converso. Quando eu tô assim, angustiada, eu coloco Fernandinho, adoro o louvor do Fernandinho. Gente, eu sou do rock and roll, né? Sou do rock and roll, mas às vezes eu coloco um louvor. Mas eu gosto muito do Fernandinho. As músicas dele me tocam de uma forma assim que vocês não possam imaginar. Então, assim, a gente vai descobrindo com o tempo, né? As coisas têm o tempo. A gente vai amadurecendo, a gente vai tentando entender algumas coisas. A gente vai partir daqui sem entender muitas coisas, mas eu vejo que hoje, assim, eu tenho uma estrelinha no céu, eu tenho um anjinho lá no céu. Para muitos falam assim, mas não estava gerado ainda, né? Conta só quando o bebê já era um feto, que já estava formado. Gente, não é assim. Eu entendo que ali era um serzinho que tinha ali uma vitalidade, foi, sabe? Por menor tempo que fosse, sabe? Então, assim, é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não curtiu, já curte. Quem não é inscrito, já se inscreve. E amanhã eu venho falar de crochê. Hoje eu vim falar um pouco de fé, sobre acreditar, sobre não desistir e entender que as coisas não é no tempo da gente. Mas amanhã vocês já vão mentalizando isso. Olha, agora as coisas não estão dando certo, mas vai dar certo. Eu vou continuar, não vou perder minha fé, que eu sei que se eu não estou vendendo hoje, amanhã eu vou vender. O que eu não consegui produzir hoje, eu vou produzir amanhã. Tá bom, gente? E vamos seguindo nessa vibe, acreditando e pensando no positivo, que as coisas dão certo sim. É só a gente querer e crer, tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!